Tá. É, E- pode Segue, falar. pode falar, Felipe. Tá. Uhum. Tem mais uma pergunta aqui da Shônia Sim. Silveira. Uhum. Emília, o que acontece quando, apesar de refletir, não encontramos as respostas para a nossa missão de vida ou para as mudanças a serem efetuadas? Boa, boa. Bom, primeiro, boas-vindas para quem está vindo no Resurrection. Depois eu posso falar um pouquinho. Eu tenho realmente um carinho muito grande por esse programa. E se ele não fosse algo que valesse a pena para a minha vida e para a vida de cada um, eu nem estaria aqui fazendo, nem falando, nem teria me colocado nessa disposição. Mas realmente ele é um programa que faz uma diferença e faz uma libertação mesmo, né? Então, nós estamos nesse momento, todos nós estamos no processo de ressurreição. Então, bem-vinda de coração, tenho certeza que você vai fazer uma jornada, todos nós, né, estamos fazendo a cada encontro é realmente muito crescimento, muito bom, bem-vinda mesmo. Quanto a essa questão da missão, muitas pessoas se torturam com isso. Só tem uma missão que a espiritualidade e a divindade espera de nós. Quando nós fomos criados pela própria divindade, a nossa missão é fecundar o universo através da felicidade. Então, a nossa missão é acordar cada dia e, sendo feliz por estar vivendo essa experiência, transformar este dia e cada sagrado momento na melhor experiência que você puder, mesmo os momentos mais desafiantes e tristes. A missão de cada um é conseguir expressar em plenitude aquela luz que é a sua divina presença. Como é que isso se dá? Da seguinte forma. Sabe quando as pessoas falam sobre a ascensão, né? O que é a ascensão? A ascensão é a seguinte, gente. O nosso espírito já é eterno. O que busca a eternidade, então? Se nós já temos a dimensão da eternidade na nossa verdadeira identidade. O que está buscando a eternidade em nós? É toda essa gama de vida, energia que está se transformando em consciência e o corpo, que é do reino dévico, do reino elemental, o corpo físico, que no momento em que a luz que o habita, que é a nossa consciência, o nosso ser, consegue, através de todos os átomos do nosso corpo físico, expandir a luz, a sua totalidade, ser você na sua luz, na sua totalidade de consciência. Então, isso cria o quê? Átomos iluminados, isso cria um corpo eterno, entende? Um corpo que pode se manifestar e se materializar e voltar, porque ele criou uma forma perfeita, ele ascendeu em sua vibração na frequência máxima, e ele só pode fazer isso através da consciência que o habita. E essa consciência que é luz, ela no encontro com a matéria, ela leva luz para a matéria e a matéria traz consciência para o espírito. Porque nas experiências, na matéria, nós vamos ampliando a consciência da divindade em si nesta dimensão, na cocriação da existência. Então, eu gosto muito de dizer que cumprir a sua missão é conseguir a cada dia estar em harmonia, tratar a vida com delicadeza, com respeito, olhar nos olhos dos outros, enxergar, de fato, por trás das aparências, o ser interno que está ali buscando desesperadamente se libertar. É a gente poder tratar as pequenas coisas do dia com a delicadeza que elas merecem, aquilo que a vida trouxe para que a gente possa usufruir os objetos, as coisas, as pessoas que cruzam o nosso caminho. Olha, é infinito o número de bênçãos e de oportunidades que a gente tem. Para agradecer, para vibrar, para ser feliz. Porque a gente só fecunda o universo, a gente só permite o fluxo verdadeiro da evolução num estado de felicidade. E o que é a felicidade? É aquilo que não tem fim. Satisfação de desejos é outra coisa. Felicidade é uma coisa.
satisfazer desejos é outra. As pessoas têm vivido para satisfazer desejos e eles são finitos. Daqui a pouco satisfez um, já está inventando outro. A felicidade não é aquela coisa que quando você vive, fica. Né? Sabe aqueles momentos que assim, a gente fala, nunca mais isso vai comigo para o resto da vida? É aí. Entendeu? É aí que ela mora, é na infinitude. A felicidade é um estado de ser e não algo para se buscar. É algo para se revelar. Agora, os desejos que estão para satisfazer o plano astral, aí as pessoas ficam buscando isso, e hoje nós estamos sequestrados pelo plano astral dos desejos. Então, as pessoas desejam ter um corpo diferente, uma casa diferente, um carro diferente, uma comida diferente, uma pessoa diferente, ser assim. É uma infinidade. E aí isso te arranca do presente e te afasta da felicidade. Né? Então, hoje a gente tem que voltar e falar, não, gente. Como é que eu vou fazer uma dieta para a minha saúde alimentar? As pessoas querem buscar saúde, mas não conseguem mergulhar no conceito da saúde. As pessoas querem beleza, mas não sabem o conceito do belo. As pessoas querem riqueza, mas não sabem o conceito de riqueza. Querem prosperidade, mas não sabem nem o que é evolução. Então, agora eu falo o seguinte, a missão é a gente buscar essas coisas que são eternas na gente, compreender esses conceitos que não se apagam, conceitos universais, que é o farol da nossa verdadeira estrada. Simplicidade, né? Simplicidade no viver, profundidade, não ficar brincando com a vida, mas também não é deixar de ter alegria, não, gente. A gente dá para celebrar tanta coisa, dançar, cantar, andar, ver a natureza, né? Eu ando aqui na praia, tem um bem-te-vi que me acompanha. É a coisa mais linda do mundo. Aquele passarinho, ele vai voando assim na frente, eu vou andando. Quando chega na frente, vou andar de novo, ele dá mais uma voada para frente, vai e volta comigo, assim, no mesmo ponto. Meu companheiro de caminhada. Então, assim, tem coisas que a vida revela para a gente que é inacreditável. Então, aí, quando acontece isso, eu fico pensando, que estado que eu estou para que isso possa acontecer, né? Então, um dia andando, sabe aqueles bichinhos que correm na areia da praia e fica dentro do buraco, assim, tipo, se vê a sombra da gente, ele some? Um dia eu estava meditando, assim, na praia, e de repente, quando eu abri, tinha uns 4 ou 5 à minha volta, assim. Se tivesse gente vista, não dava nem para contar. Aquele bicho que corre até da sombra estava ali do lado. E eu cheguei a tocar passar meu dedo assim, ó. Ainda bem que tinha gente que estava do lado vendo. Eu falei, não é possível, gente. Que estado? Aquele momento eu estava num estado assim, não estava pensando nada. Não estava nem pensando em meditar. Estava só ali, olhando aquela beleza, aquele estado, a natureza natural de ser. E os bichinhos vieram me comunicar alguma coisa. E assim tem cada milagre, cada coisa que acontece na vida que a gente perde o espetáculo do nascer do sol, com cortinas fechadas. A gente perde o espetáculo do anoitecer, a gente perde o espetáculo da vida para assistir na tela a miséria humana. Nós precisamos começar a trocar, gente, trocar essas coisas, né? Arrumar um vaso de flor em casa, arrumar uma hortinha, fazer algo, sabe? Se debruçar, às vezes, num livro que vale a pena, ou num conhecimento que, às vezes, você já ouviu tantas vezes, você acha bonito, deixa eu ver o que de fato eu acho bonito nisso. E mergulhar. E mergulhar para valer. Aí faz diferença, porque, às vezes, é melhor você ter 3 livros do que milhares. 3 que valham a pena. Porque ali você está, cada um livro que você lê, você se entrelaça com o mental de quem escreveu, com a energia de quem criou, com o emocional que está ali, tudo engendrado no livro e vibrando. Então, a gente tem que ter uma certa noção de que padrão de consciência a gente deve ler aquilo, qual é a finalidade, se vale a pena se misturar com aquilo ou não.
Então, nós temos que aprender isso. O novo é cheio dessas coisas, gente. O novo ciclo é tudo isso de bom, entendeu? Então, assim, que horas que eu posso chegar lá, gente? Que dia que vai entrar o novo ciclo? Já entrou. É você que vai agora caminhar nele, entende? Ele já chegou, ele já está ancorado no planeta. Ele já está ancorado. Por isso que está acontecendo tudo isso, né? Acelerado, né? Já ancorou. Então, é isso. Você já respondeu a minha pergunta, Emília. Ah, Foi a tá, tudo primeira, bem. tá? Muito É porque obrigada. tá joia, nada. Embora eu ainda tenha algumas dúvidas, agora como um amigo estava falando sobre o Rudolf Steiner aí, Uhum. dos Anunnakis, eu confundo muito essas épocas, desde o início, quando a humanidade apareceu, quando os Anunnakis apareceram, então isso fica para mim, assim, claro, falta de conhecimento, né? Mas eu estou aproveitando a sua disposição Ó, para... tem um caminho, um caminho quando você vai na antropogênese da humanidade da Terra, né? Vamos dizer assim, do ciclo de evolução da humanidade na Terra, onde você vê lá as primeiras raças que vieram emergindo. Nós temos em nós, né, no nosso DNA, vamos dizer assim, todos esses ciclos registrados, todos. Ou seja, nós participamos Participamos de desse conjunto da Terra de... de tudo, desde lá de trás, da raça bórea, quando foi a formação do corpo físico, aqui na Terra, nessa dimensão, para o propósito. Porque o que é uma ronda evolutiva, né? Uma ronda planetária, uma ronda de um sistema solar? Então, sempre, isso no Resurrection a gente trata essa questão da origem bem detalhada, né? Mas sempre você vem de uma unidade luz, né? De uma determinada unidade luz-consciência, ali desprega, né? As centelhas, elas vão encontrar um caminho para tomar um corpo, um invólucro que permita se manifestar numa determinada dimensão e densidade. E nesse processo, sempre que encontra-se o quê? Um plano para que aquela manifestação, a história de um sistema solar é um corte da eternidade, é um período que se define como tempo, que é tanque, é corte, um corte na eternidade, onde uma determinada ronda evolucional ocorre, retorna para a origem, daquela origem ela começa uma outra história, e assim vai. Então, na ronda da Terra, nós viemos nessas manifestações evolucionais da corporidade física, e a Terra também, como uma calota, ela vai criando densidade, a humanidade vai criando densidade, a raça hiperbórea vai criando o corpo vital, vai formando esse corpo vital, que nada mais é do que os nadis, né, onde fluem todas as energias para sustentar o corpo denso, o físico. Aí vem a Lemúria, que é a criação do mundo astral, deste plano, desta densidade, nesse recorte do tempo. Entende como que é essa? A coisa é bem grande. Então, vem milhares, são centenas de milhares de anos. Não é que quem fala que é 50 mil anos, não sei o que, tá, esqueça, isso aí foi ontem, um segundo atrás, 3 minutos aqui, não existe. É muito mais longa a história da Terra, muito mais longa, né? História da humanidade. Então, assim, aí no meio desse percurso, nos altos e baixos que ocorrem, na Lemúria, aí veio a Era Atlântida. Só para vocês terem uma ideia, a Era Atlântida levou 200 mil anos só de ápice, ou seja, o ápice dela durou 200 mil anos. Até chegar no ápice veio o início, e a Lemúria já existia, coexistia. Sempre quando chega a terceira sub-raça de uma determinada raça, começa a desenvolver a outra. Então, a raça atlântica começou a ser desenvolvida quando na Lemúria ocorreu que a separação dos sexos. Aí começa o processo de nascimento da raça atlântica, são os vermelhos. Aí vem toda a raça atlântica, onde estava desenvolvendo o quê? Depois de desenvolver o astral, o mental concreto. Aí vem toda a raça. Então, todo o conhecimento, os veículos atlantes eram os vimanas, vi
veículos, manasmente, dirigidos com a mente, os discos voadores, essa parte toda que a gente vê nos hieroglifos, naquelas histórias todas, está tudo presente. Tudo isso, todo o conhecimento tecnológico, tudo da era Atlante. Desenvolvimento mental concreto. Aí quando chegou na terceira raça, aí começa o desenvolvimento da raça ariana, né? E depois vem aquele desenho todo que vem. Quando chegou naquela época em que o conhecimento oriental, por isso que a gente chama de orientação, que vem do Oriente, quando chegou no oriental, que foi para ser trazido para o Ocidente, para uma outra etapa, que inclusive ancora no Brasil, né? Chega ao Brasil, nós tivemos o quê? Ali na Península Ibérica, ali os persas, todas nessa época que foi a Babilônia, que teve todas, aí que entrou o processo dos seres, que, né, das Anunnakis, que coisa que as pessoas falam, mas que não é bem como a gente imagina que seja, certo? Houve o quê? Uma experimentação, houve como, por exemplo, as pessoas falam dos Neandertais, do macaco, né, do símile, que, na verdade, foi uma decorrência de mau uso da energia, e aí a divindade houve interferência e tirou a voz deles, decidiram deixar continuar a experiência acontecer, foi retirada a voz. Depois, os estudos feitos em ciência recente, se viu que o cromossoma 7, que articula tudo isso, etc. e tal, os macacos não têm, o ser humano tem, né? Ou seja, imagina como é tudo isso, gente, é uma engenharia cósmica enorme para a gente entender, assim, né, totalmente. Então, isso aqui levaria dias, né, a gente mergulhar. Mas o mais importante é entender que nessas variações, no mau uso do poder divino que nos foi confiado, nessas questões que engendraram com a energia sexual, com as mudanças genéticas, com experiências que não estavam, né, dentro do plano da lei divina, a lei cósmica, que é a única lei que de fato existe. Essa é a lei, né? Ela vem e corrige. Como que ela corrige? Ela corrige através do quê? Dos seres que vão vindo aos poucos, os avatares, os bodhisattvas, os budas, os seres iluminados que vêm para apoiar esses seres, os seres que vêm trazer uma revolução em determinadas áreas de conhecimento, mas que estão alinhadas com o plano divino. Esses seres, os cristos, etc., todos eles vêm para restabelecer a lei, o plano divino. E todos nós que temos afinidade com isso, nós somos o quê? As colunas que suportamos a vinda desses seres. E é isso que está acontecendo agora, né? Então, nós estamos nesse processo. Então, essas variações que tiveram de raças, de domínio, de experiências genéticas, não sei o quê, veio ao longo desses altos e baixos. Agora nós vamos fazer o quê? Restabelecer. Porque não vai ter mais essa dominação, porque ela não está de acordo com a lei. Ela é uma lesa evolução, ela é uma lesa evolução cósmica, da lei cósmica, ela está lesando a humanidade, está lesando a evolução. Então, ela tem um tempo limitado, ela não acabou o tempo dela. Possam ter um bom descanso, muita paz, muita luz, e até o nosso próximo encontro.